Fala galera, nós estamos aqui novamente, né, pra gente fazer aqui um... continuar nosso código, né, pessoal? E eu já tô gravando aqui já faz algum tempo. Me perdi 3 vezes no código aqui, por isso que ele já tá um pouco diferente, mas agora eu acho que eu entendi o que eu vou ter que fazer. Bem, pessoal, então o que que nós temos aqui? Nós temos essa variável aqui que é o horário permitido, variável não, essa função que é o horário permitido e a gente está chamando ela a cada tique. Uma coisa que eu não falei no vídeo anterior foi o seguinte, ó, quando eu tenho um booleano, que é um bool aqui, eu vou retornar verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui, ó, se eu tirar esse falso, que ele nem compila, porque ele tem que retornar um valor, ó. Então, como eu não tenho retorno nenhum, então eu coloco falso aqui, por exemplo, ou retorne, dá até para colocar zero aqui, ou um, não sei. Ó, por padrão ele tem também valores. Só que ele, ó, ele até compila, mas não fica certo, tá? Return 1 também vai compilar. Ó, return, porque é um número inteiro, né? Return 2. Aqui ele já dá problema, mas 0 e 1 ele funciona ainda, tá? Embora não seja mais correto. A gente vai retornar aqui por enquanto true, correto? Então por isso que a gente tá fazendo assim. Quando a gente tá retornando esse tipo de coisa, que não é um print que a gente tinha feito no último vídeo, a gente tem que retornar ele, como ele está retornando um valor, a gente pode retornar aqui, ó, printar essa função. Aí ele vai printar verdadeiro ou falso, nesse caso. A gente tem aqui um probleminha, então, que a gente precisa resolver agora, que é a comparação dos horários. Então a gente vai vir aqui, ó, direto, porque eu já fiz várias vezes agora, né? Então acho que agora vai dar certo. Se nós temos aqui a hora atual, ponto, hour, que seria a hora, né? For maior ou igual a h inicial, que seria a hora inicial ponto hora, aí eu vou dizer que está tudo que está correto, que eu posso dizer que está verdadeiro. Então vai retornar true. Vamos fazer aqui, até para vocês verem, né? Vamos fazer o passo a passo, porque eu fiquei um tempão aqui me batendo e agora eu vou tentar explicar aqui de uma maneira que dê para entender. Return false. Beleza, então agora compila, né? Porque agora eu tenho aqui o retorno. Então agora é o seguinte, ó. Quando a hora atual for maior ou igual à hora inicial, ele vai retornar true, tá? E aí, quando for diferente, né? No caso aqui, por exemplo, se eu coloquei 10 horas, até tinha colocado isso. Vamos fazer aqui. Vamos executar aqui que ele já vai abrir aqui. Eu até fechei o MetaTrader. Vamos abrir de novo. Só executar aqui. Ó, não falei que é só começar a gravar. Só começar a gravar que os cachorros começam. Ó, então vamos colocar aqui, por exemplo, 10 horas. Ó, 10 horas. Então, enquanto não for 10 horas, ele não vai printar aqui true. Ó, então a gente vai começar aqui, ó. Estamos 9 horas. 9h59. E a partir das 10 horas ele começa a virar verdadeiro. Ó, correto? Por que ele está dando esse valor verdadeiro ou falso? Porque a gente está printando aqui o retorno dessa função. Beleza. Acontece, pessoal, que nós temos aqui algumas outras coisas que a gente precisa colocar aqui no meio, né? Por exemplo, eu tenho uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração, que é a hora atual for hour, né? Hour pode ser aqui. Ela tem que ser menor ou igual à hora H final, né? H final. Então essa hora que eu estou fazendo aqui, a hora final. Então quando ela for menor que a hora final, então ele vai ter que retornar assim. É verdadeiro. E se ele for maior, então ele vai retornar falso. Ah, tá. A gente tem que chamar aqui, ó. Tem que cuidar disso aqui também, ó. Que você tem que definir o que você está chamando. Eu tô chamando a hora. Beleza. Então agora quando a gente vai aqui, ó. Não sei se vocês repararam ali, mas eu tenho meio-dia, 10 horas e meio-dia aqui para ele começar a voltar, então, a operar. Então, a partir do momento que mudar para 10 horas aqui embaixo, ó, fiquem olhando aqui embaixo, ele vai virar true aqui. E a partir do momento que ele passar de 12, ou seja, 12 ainda é uma condicional que está verdadeira, então, ó, tá true, né? E a partir do momento que ele passar do meio-dia ali, né, que ele chega em meio-dia e 59, 1 hora, que é 13 horas, ele é diferente já do 12. Então, nesse caso aqui, ele vai ter que retornar para o caso falso. Ó, então, ele já retornou para o caso falso. Vamos pausar aqui e vamos trazer ele aqui para 12h59 é true, 13 horas é falso. Por que tá acontecendo isso? Porque a gente está comparando nesse primeiro momento só a hora, tá? E aí que surge então alguns probleminhas que a gente vai encontrar, que foi justamente o que eu me bati mais. Nesse caso aqui, quando entra isso,
a gente precisa, né, criar aqui dentro algumas condicionais. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Dentro dessa função aqui, eu vou criar, então, os colchetes, né? Eu posso vir aqui em criar estilo, ó. Eu dou um enter aqui e ele já vai direcionar como é que fica a coisa. Então, o que que eu vou fazer? O return true aqui, ele vai ficar ali embaixo, ó. Mas aqui eu vou ter que ter outros condicionais aí. Quando, por exemplo, que eu vou utilizar essas outras condicionais? Quando o horário for igual, ó. If hora atual, ponto, minuto, agora minuto, nós estamos pegando minuto, ele tem que ser maior ou igual, ó. Porque, de repente, assim, ó, é 9 horas, ele começa a permitir, mas se eu quero entrar 9h30, então ele tem que ser, pelo menos, ele tem que fazer essa comparação, que a hora que eu estou tentando fazer aqui a operação seja maior ou igual, tá bom? E aí a gente vai puxar aqui, ó, o H inicial, a gente vai pegar aqui a mesma coisa, inicial, ponto o quê? Ponto min, tá? Mas quando que a gente vai puxar isso? Acho que eu acabei fazendo uma coisa errada aqui. Quando a gente pegar aqui a hora seja igual, né, a hora inicial. Ctrl C, ó, Ctrl V. Quando a hora for igual, a gente vai ter que entrar aqui. Então vem aqui, ó, if, quando a hora for igual, eu vou ter que fazer uma outra coisa, né? Que a gente vai entrar, ó, entrei aqui, vamos colocar aqui o estilo, ó. Já vou explicar o que eu tô fazendo aqui. Bem, quando a hora for só a hora, né? A gente está fazendo aqui, beleza, já retorna true. Acontece que se a hora for igual, eu quero fazer mais uma condicional para ver os minutos, se os minutos estão corretos ou não, né? Se o minuto da hora atual for maior ou igual aos minutos iniciais, o que que eu vou retornar? Retorno true, porque é verdade. Return true. E caso não for, né? Então eu vou fazer um else. O que que eu vou retornar? Return false. Nesse caso aqui eu já defini uma coisa diferente, ó. Então, vamos criar o estilo aqui, ó. Ó, nesse caso é o seguinte, ó, se a hora for maior ou igual e for menor, beleza. Ok, beleza, entrou aqui nesse laço. Acontece que se a hora for igual, ele vai entrar no outro laço, que é esse laço aqui para ver essa condicional, tá? Se a hora for diferente, ele já pula aqui, né, e já vem aqui para baixo. Até se você executar aqui não vou fazer isso agora, né, mas se você executar aqui ele aqui, né, nessa parte aqui como é que eu posso, agora esqueci o nome, depuração, né? Você vai ver que funciona dessa forma, tá? A gente pode até fazer isso algum dia. Agora, nós temos um outro problema, que na hora final, né? Na hora de parar, no caso. Então a gente vai fazer a mesma coisa, ó, vou copiar aqui embaixo, Ctrl C, ó. Se agora a hora atual for, vamos pegar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa agora, comparando a hora final. Se a hora atual for igual à hora ao H final aqui, né, que seria esse que a gente acabou de fazer ali, ó, que é outra situação, a gente vai ter que fazer outra, outra verificação. Mas agora aqui, ó, como é o final, né, é bem provável que eu tenho que esperar ele chegar naqueles minutos ali, né, para que ele retorne verdadeiro ou falso. Então, os minutos, ó, se a hora for igual à hora final, ou seja, por exemplo, a minha hora agora é 17 horas, né? E a minha hora final é 17 alguma coisa, ele vai ter que entrar aqui, ó. 17, né? Ele já entrou aqui, né? Entrou certinho, porque ele tá aqui no igual, ó. Vamos pensar nesse momento, ó. Se eu tenho, por exemplo, 17 horas, que é a hora final. Então, ele vai entrar aqui nesse laço, que é a hora atual, ela é igual, nesse caso, à hora final. São 17 horas e ele 17 é meu horário final. Aí ele vai entrar aqui nesse outro laço, né? E vai dizer, ó, a hora inicial é maior que a hora final e a hora atual é igual à hora inicial? Não. Então ele vai pular esse laço. Quando eu entrar aqui que a hora igual é igual à hora final, então, que é o caso que aconteceu, que foi o que fez ele entrar, aí ele vai entrar nesse outro condicional aqui que a gente vai ver os minutos. Aí agora, os minutos da hora atual
tem que ser menor. Agora inverte. Menor ou igual à hora final. Não sei se vocês entenderam aqui. A hora final. Por quê? Porque daí ele não chegou ainda. Se ele chegar aqui, aí ele vai. Ele tem que ser menor, porque daí ele vai retornar true. Beleza. Tá atualizado, tá atualizado. Caso ele seja maior, ele vai ter que retornar false e eu não estou autorizando mais fazer nenhum tipo de operação, tá? Eu sei que é um pouco complicado a gente pensar dessa forma, né? Mas evidentemente que é assim que a gente pode trabalhar também. Compilamos aqui. E tem mais uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu vi tem alguns outros códigos, né? A gente pode fazer, inclusive, aqui, ó. Esse time to struct aqui, ó, a gente pode chamar, por exemplo, nós podemos fazer uma outra coisa aqui, ó. Eu vou até dar um espacinho aqui, ó, e utilizar o time local. Time local, tá? E aí você vai ver qual que é o tipo que fica melhor para você. Qual que é o time local que a gente vai utilizar? Vai utilizar o hora atual. O que que eu estou fazendo isso? Eu estou pegando o time local aqui, ó. Se eu pegar aqui em cima e passar aqui o mouse, né? E da função F1, ele vai retornar a hora local do computador, tá? Aqui no time, esse time current aqui, né? Ele vai retornar o horário do servidor, tá? Então quando eu pego aqui, por exemplo, ó, vou ver se consigo fazer aqui com ele, ó. Retorna a hora conhecida do servidor. Então aqui você pode fazer uma diferenciação. Então a gente vai fazer até um comentáriozinho aqui para a gente ter, ó. Pega a hora do computador. Ou seja, se você, por exemplo, estiver operando Forex e você quiser definir pela tua hora, você vai usar esse aqui, né? Você vai pegar a hora do teu computador. Se, por exemplo, eu estou operando Forex lá é 10 horas da manhã, né? Mas eu estou operando Forex e eu quero operar aqui das 17 às 23. Você vai pegar o horário do computador, né? Nesse caso. E eu acho que o time local aqui, se ele tiver no backtest, aqui ele vai dar. Ele vai atualizar ali pelo time current, né? Mas tudo bem. Mas esse caso ele vai pegar a hora do computador, beleza? E caso, né? Caso eu queira fazer aqui a hora atual passar para essa outra aqui, eu vou pega a hora do servidor, tá? Então o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou deixar aqui por enquanto, já que a gente tinha feito daquela forma ali, eu vou deixar esse aqui que ele tá pegando a hora do servidor, mas você pode, né, tentar adaptar aí para você utilizar a hora do teu computador, né? Sobretudo se você utilizar para o Forex, aí fica legal. Você pode colocar, por exemplo, operadas da 1h30 às 5 horas da tarde aqui no Brasil, né? Mas que lá fora vai ser outro valor. Vocês sabem que o Forex ele tem um outro horário, né? Então a gente vai deixar nesse do servidor aqui por enquanto, né? Mas aí você vê o que que você faz. Não sei se vocês entenderam, né? A ideia aqui, mas foi isso. Então a gente vai fazer aqui um tempo. Vamos tentar delimitar aqui um tempo bem fechadinho. Por enquanto. Vamos parar aqui, né? Porque a gente estava fazendo um teste. E vamos colocar aqui, ó, para a gente começar às 11h30, 35. E vamos parar de operar aqui meio-dia e 5, tá bom? Então vamos iniciar aqui e vamos levando até 11h35, né? Vamos deixar até aqui do ladinho pra gente ver. Vamos executar ele. Ó, tá dando falso, 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 falso. Ó, beleza, então a gente vai pausar e já vai voltar aqui. Olha, então aqui até 11h35, ele não está permitindo que eu entre, que eu faça qualquer tipo de operação. Ó, falso, porque ele não está deixando, né? Ó, a partir de 11h35 ele autoriza, ele virou true, correto? Veja que aqui a gente conseguiu fazer não apenas o controle da hora, mas também dos minutos. E aí depois a gente quer que ele pare de operar meio-dia e 35. É meio-dia e 5. Então a gente já volta aqui, ó, meio-dia e 5 true. Quando ele passar para meio-dia e 6, já não é mais meio-dia e 5, então ele se torna falso. Tá bom, pessoal? Então agora a gente precisa, né? A gente vai continuar desenvolvendo essas funções aqui, né? Mas a gente já conseguiu chegar em algum lugar. Deixa eu só abrir aqui a IDE, né? Então a gente já conseguiu fazer algumas coisas aqui. Eu vou só tentar explicar aqui rapidinho, né? Porque eu acho que às vezes a gente explica um pouco demasiado rápido, né? Porque como eu estava mexendo nesse
nesse código aqui, né? Eu preciso dar uma explicada um pouco mais devagar agora. Beleza, então o que a gente está fazendo aqui, ó? A cada tique, né, a gente está verificando um horário, né? Ele está puxando, então, uma MQL datetime, que a gente chama de hora atual, e a gente está pegando aqui a hora atual que é dada por essa função do time current, alguma coisa assim, né? E aí a gente está passando, então, essa hora aqui, como a gente já fez no último vídeo, que pode ser feita, né, até pela hora do computador, mas você utiliza o time local nessa estrutura aqui, ó, tá? Nessa estrutura, time local, hora atual. Mas a gente vai deixar comentado. Usa uma ou outra. Então, se você, por exemplo, for usar a primeira, deixa a segunda comentada, tá? Aí você que escolhe, pode fazer até um laço, você pode fazer até uma opção lá para você escolher qual horário que você vai utilizar para fazer o gerenciamento. Podemos fazer isso também. Aí o que a gente tem aqui, ó? Se, quero que vocês olhem só esse negocinho aqui, ó. Quando eu estou entrando nessa parte aqui, ó. Eu tenho um caso se, e se não for isso, ele já retorna falso. Então ele só vai entrar aqui se ele der esse valor aqui, se essa condição estiver correta. Se a hora atual, que seja a hora atual que eu peguei do horário atual, ou seja do computador, seja do servidor, ela for maior ou igual à hora de iniciar, a hora inicial que eu defini aqui, ó, a hora inicial eu defini aqui, ó, digitando, ó, a hora inicial eu passei aqui pelo H inicial. Como é que eu sei que é o H inicial? Ó, porque eu passo aqui na minha struct H inicial para o outro H inicial ali, que é no formato datetime. Beleza. Passei então ali, né? Aí se a hora atual ela for maior do que a hora, maior ou igual à hora atual, digamos que eu coloquei 9 horas, né? 8h59, não é maior. Quando for 9 horas, então ele vai, opa, beleza. Beleza. 9 horas está correto. E a hora atual for menor ou igual à hora final, né? Ou seja, se eu, por exemplo, coloquei 17 horas, né? Então tem que ser menor que 17 horas. 9 é menor que 17? Então beleza, então eu entro aqui. Acontece que quando a minha hora atual ela for igual à hora, eu tenho dois casos aqui que eu preciso levar em consideração. Um é no início do dia, que quando eu vou ter que levar em consideração que eu preciso chegar no mínimo dos minutos para retornar true, ou seja, os minutos eles têm que ser maiores ou igual o valor que eu coloquei lá para ele retornar true. E no caso do fim do dia, que eles precisam ser menores, porque eu trabalho com limite, por exemplo, 5h40 eu quero parar. A partir de 5h40 ele tem que começar a retornar falso. Então eu inverto aqui o sinal, é nesse caso aqui que eu inverto o sinal, e assim eu retorno verdadeiro e falso. Com isso a gente já está muito próximo de terminar, né, essa parte aqui do nosso vídeo. Eu gostaria então de agradecer a todo mundo que tem curtido o nosso canal. Nós estamos aqui para fazer acontecer as coisas, né? Eu espero que você tenha gostado. A gente vai retornar com esse código ainda para colocar e implementar ele aqui dentro. A gente nem precisaria fazer isso, tá? Eu poderia colocar isso aqui como se fosse um módulo onde eu posso puxar lá, tá? Mas a gente vai colocar tudo no mesmo código e depois lá pro final a gente pode até fazer isso para ensinar para vocês. Beleza, pessoal? Então a ideia principal aqui, né? A ideia principal aqui foi essa, né? A gente pegar então aqui os nossos como é que eu posso dizer assim, os nossos códigos de verdadeiro e falso, né? E trazer aqui já para a gente começar a trabalhar um pouquinho melhor essa condição aqui. Existem algumas bibliotecas que já fazem isso, até depois eu posso mostrar para vocês algumas assim. Mas de início a gente está tentando aqui entender cada um dos processos, né? E eu acho que isso é um ponto mais importante, porque se você for lá, por exemplo, no MQL5, você vai achar algumas coisas nesse sentido assim, né? Que não é um bicho de sete cabeça, né? E que no final das contas, quando você pega para escrever ele, você consegue entender um pouco melhor. E eu espero que você tenha gostado, que você vira um membro do nosso canal, porque nós estamos precisando de você, né? Seja um apoiador, você não precisa seguir no nosso grupo do Telegram, mas a gente fica bastante feliz porque é você que está financiando aqui o nosso trabalho, né? A gente hoje com monetização, a gente não consegue chegar num valor muito bom, mas graças aos membros a gente consegue pelo menos manter esse projeto vivo, né? E esse projeto tem chegado aí a um monte de gente que tem trabalhado aqui nos códigos e melhorando cada vez mais. Então, torne-se um membro, a gente agradece demais se você se tornar um membro. E aí, logo, logo a gente vai terminar esse robozinho aqui. Beleza, pessoal? Agradecemos demais.
Você que ficou até o final do vídeo, deixa um like pra gente, deixa um comentário, a gente lê, né? Às vezes demora a responder, mas em todo caso, muito obrigado, pessoal, por tudo que vocês têm feito pra gente. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.